Mais um destaque: o senador Fabiano Contarato ganhou os holofotes após a sessão da CPI da pandemia de ontem. No colegiado, ele falou sobre um tweet do empresário Otávio Facuri e afirmou estar sendo alvo de homofobia. 24 horas depois da sessão, o senador já encontrou um culpado pelo que ele considera ser uma escalada de ataques homofóbicos no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. Ao Globo, ele afirmou o seguinte, aspas, as pessoas se sentem legitimadas pela conduta do presidente. Quando ele faz uma fala homofóbica, ele legitima as pessoas a reverberar aquilo que há de pior no ser humano. Fecho aspas. Nas redes sociais, Contarato recebeu solidariedade de diversas personalidades que fazem oposição ao governo. Uma delas é Lula. Escreveu o petista no Twitter sem citar diretamente o senador. Aspas. A gente não pode desanimar nunca. Eu fico com a frase da minha mãe, que é uma coisa sagrada para mim. Se hoje não tem, amanhã vai ter. Somos maioria e vamos reconstruir o país que a gente quer. A gente quer paz, quer respeito, chega de ódio. Fecho aspas. Em maio desse ano, Lula teve um encontro com Contarato para convidá-lo para fazer parte do PT. A reunião foi marcada pela foto que estamos vendo agora. No encontro, no entanto, não foi falado de um episódio envolvendo Lula do ano 2000, no qual ele falou isso. Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. O vídeo circula até hoje nas redes sociais. O PT chamou o episódio de uma brincadeira. Ana. Bom, aí é brincadeira, né? Mas ontem, em relação ao depoimento do empresário Otávio Facuri, que pode ter feito uma brincadeira de mau gosto, né, no Twitter, aí não é brincadeira, aí é homofobia, aí é todo o discurso do politicamente correto no sentido da vitimização, né, coletivista. Ninguém é colocado... Se todo mundo é homofóbico do lado do Jair Bolsonaro, do presidente, então ninguém é. E se todo mundo é homofóbico do outro lado, também ninguém é. É preciso apontar a homofobia onde ela realmente existe. Agora, usar esse tipo de crime, homofobia, racismo, até mesmo machismo, como arma política, isso aí é que a gente tem que filtrar muito bem. Porque nós não vimos, por exemplo, o mesmo discurso, até convido, né, o senador Contarato aí a dar uma olhadinha nas postagens, por exemplo, do grupo Gays com Bolsonaro, e se ele concorda com algumas postagens desse grupo, um grupo grande, um grupo de meninos muito bacanas, homossexuais, que se colocam aí no espectro mais à direita, no espectro político-ideológico, e que são atacados nas redes o tempo todo. Eu gostaria de saber se o senhor, o senador Contarato, gostaria de prestar solidariedade a esses meninos também, ou a homofobia e brincadeiras de mau gosto existem apenas para um lado desse espectro político-ideológico. É a mesma coisa o tempo todo, Vitor. É assim com mulheres, é assim com homossexuais, é assim com negros. Agora, no recall aqui para governador da Califórnia, o candidato republicano Larry Elder, um radialista muito famoso, inteligentíssimo, escritor, com carisma espetacular, que estava aí indo bem nas pesquisas para desbancar o governador Gavin Newsom, negro, ele foi atacado durante toda a campanha eleitoral, sendo chamado de, acredite se quiser, Vitor, supremacista branco. E num vídeo que rola aí na internet, talvez segunda-feira a gente possa trazer esse vídeo, num dos discursos ali dos comícios do Larry Elder aqui na Califórnia, uma moça, uma senhora branca, com uma máscara negra de um gorila, jogou um ovo no Larry Elder. Isso foi totalmente jogado para debaixo do tapete na imprensa americana, na imprensa brasileira, porque aí não há racismo, não há provocação, exatamente porque Larry Elder é um excepcional político conservador aí com viés liberal. Então, esse discurso, infelizmente, ontem do senador Contarato, nós podemos discutir racismo, homofobia, machismo. Agora, usar uma CPI da Covid como palanque político, aí não. Você, Zé? Olha, eu li e reli a publicação do
Otávio Facuri, não encontrei ali exatamente um termo homofóbico. Mas ele se retratou, pediu desculpas no plenário da CPI. Eu não vejo por que discutir esse assunto no plenário da CPI da pandemia. Mais do que discutir, o presidente Omar Aziz saiu da cadeira e cedeu ao senador Comparato a presidência da CPI. Ele não é nem integrante da CPI. E ele, como presidente da CPI, foi diretamente ao depoente, né, numa forma até de subjugar o depoente, e os senadores assumiram ali aquela briga. E entrou também o Randolfo Rodrigues, que foi chamada pelo empresário Facuri de gazela. Isso aí eu acho até muito mais ofensivo. Na verdade é o seguinte, eu não entendi ali como homofobia, né? Eu entendi mais como um assédio sexual, sei lá, uma aproximação sexual, do que exatamente uma agressão, né? Ele é assumidamente gay, é casado e fez um discurso muito bonito, que eu concordo, não há nenhuma diferença da família. Ele tem certidão de casamento como tem o Facuri, e são famílias, são as novas famílias. Eu não entendo por que esse assunto foi parar no plenário da CPI. Eu respeito o Comparato, respeito muito o Randolfo Rodrigues também, e acho que esse tipo de conversa e de posicionamento não deve ser discutido além da postura dele como senador. Os dois são pessoas que atuam, né? Que a gente pode não concordar, e eu não concordo com posições deles, mas eu respeito. E é um tom acima de respeito, porque eles trabalham, estão sempre lá e representam quem votam neles, e pronto, é assim. Eu acho muito estranho que esse assunto tenha sido levado desta maneira ao plenário da CPI da pandemia, né? Mas conhecendo o porquê da criação dessa CPI e o porquê da escolha do presidente e do relator, a gente entende perfeitamente, porque ali não está uma tentativa de investigar, uma tentativa de melhorar o país. Um dos motivos para se criar uma CPI, além de investigar, é criar leis e criar barreiras para que os erros investigados na CPI não se repitam, né? Então, o objetivo dessa CPI é atingir o presidente, é atingir o governo e fazer um palanque eleitoral. E, nesse dia, ficou muito claro isso e todas as máscaras caíram. Ou seja, discutiu ali tudo menos exatamente a investigação sobre erros e sobre roubos durante a CPI, durante a pandemia. Cris. É o esperneio tradicional da esquerda, né? Não tem argumento para rebater, argumento sólido para rebater o que está sendo discutido no momento. Começa a enfiar a história de machismo, de homofobia. Fizeram isso, né? No outro dia teve um episódio ali com a senadora Simone Tebet, aí porque o ministro da CGU usou o termo descontrolada, ele estava sendo machista. Agora, todos os termos pejorativos que os senadores usam contra os depoentes não são machismo, não são feminismo, não são homofobia, não são nada. É tudo carinho. Eles são carinhosos, né? São muito respeitadores com os depoentes. Pegando especificamente ali a conclusão que o senador Comparato tirou depois de ter lido um tweet do empresário Otávio Facuri, ele chegou à conclusão e resolveu colocar isso ali na CPI, que estava realmente muito preocupada com esse tipo de conclusão. Ele falou o seguinte: a culpa é do presidente Bolsonaro, porque o presidente... As pessoas se sentem legitimadas pela conduta do presidente. Quando ele faz uma fala homofóbica, ele legitima as pessoas a reverberar aquilo que há de pior no ser humano. Então, vamos lembrar do vídeo que o Vitor exibiu aí no final do comentário, Vitor. O presidente Lula, numa fala homofóbica. Então, vamos só melhorar essa frase do senador Comparato e pensar que ela poderia ter sido escrita assim: a culpa é do ex-presidente Lula. As pessoas se sentem legitimadas pela conduta do ex-presidente. Quando ele faz uma fala homofóbica, ele legitima as pessoas a reverberar aquilo que há de pior no ser humano. E aí, para fechar o meu comentário,
ápice da hipocrisia do Lula, né? Foi lá no Twitter, foi lá e escreveu o seguinte: a gente não pode desanimar nunca. Eu fico com a frase da minha mãe, que é uma coisa sagrada para mim. Se hoje não tem, amanhã vai ter. Somos maioria e vamos reconstruir o país que a gente quer. A gente quer paz, quer respeito. Chega de ódio. Chega de ódio, né, ex-presidente Lula? Chega de espalhar falas homofóbicas que ficam reverberando por anos a fio aí e que podem, inclusive, estar estimulando empresários que vão na CPI a escrever tweets supostamente homofóbicos contra senadores. Para fecharmos, Fiuza. É tão ridículo, tão demagógico, tão hipócrita que, em respeito à inteligência do nosso ouvinte, do nosso espectador, eu não vou comentar.